A terceira turma do STJ decidiu por unanimidade que pais que não tenham vacinado seus filhos contra a Covid, mesmo que por contraindicação médica, podem ser multados. O caso que levou a essa decisão teve origem no Paraná, o meu estado, quando uma escola denunciou ao Conselho Tutelar que uma menina de 11 anos não havia sido vacinada. Inicialmente, o Conselho Tutelar multou os pais da criança em 3 salários mínimos. Os pais recorreram à Justiça Estadual, que manteve a multa. Os pais recorreram então ao STJ, que também manteve a multa. Durante o processo, os pais apresentaram um atestado médico de contraindicação à vacina, mas o documento foi recusado pelo Ministério Público sob a alegação de falta de justificativa para essa contraindicação. Afinal, esse pessoal da área do direito entende muito mais de saúde do que os médicos, não é mesmo? A relatora do caso no STJ, a ministra Nancy Andrighi, alegou que há recomendação de vacinação de crianças desde 2022, que a dose foi incluída no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, aquele que até alguns dias atrás era comandado pela ministra que não tomou a dose de reforço contra a Covid, recomendada pelo próprio Ministério, e ainda que o município onde a família mora possui um decreto que obriga a vacinação para crianças e adolescentes dos 5 aos 17 anos. Com base nisso, ela afirma que os pais foram negligentes em se recusar a vacinar a sua filha. Sabe o que eu penso? Eu penso que todos os ministros do governo federal deveriam estar com todas as suas vacinas em dia, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde desse próprio governo, assim como todos esses juízes que tomam essas decisões, para que só então fosse retomada essa discussão. Enquanto isso não acontece, decisões como essa não passam de uma clara demonstração da hipocrisia de pessoas que usam do poder dos seus cargos para obrigar a população a fazer aquilo que eles próprios não fazem e ainda em questões sobre as quais eles não têm nenhum conhecimento técnico. Há apenas alguns dias, inclusive, cientistas da USP publicaram um estudo que mostra que o uso de máscaras durante a pandemia foi ineficaz, porque elas são incapazes de impedir a transmissão do vírus. Só que apesar das descobertas de hoje, anos atrás as pessoas foram obrigadas a usar máscaras e muitas delas foram multadas por não cumprir essa ou outras determinações. Então eu pergunto, o que garante que daqui a alguns anos mais cientistas não possam descobrir a ineficácia e os efeitos controversos dos imunizantes que ainda hoje estão obrigando as pessoas a tomar? Eu não sou especialista nisso para fazer uma análise do ponto de vista técnico, mas qualquer pessoa com o mínimo de bom senso é capaz de perceber o quanto soa absurdo o fato das pessoas não terem o direito de questionar aquilo que hoje é tratado como verdade absoluta, mas que amanhã pode não ser mais, como aconteceu com as máscaras. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso é capaz de perceber o quanto soa absurdo que magistrados, pessoas da área do direito, tenham poder de decisão superior ao de médicos em questões relacionadas à saúde, ainda mais de uma criança. Só que, infelizmente, enquanto a população continuará aceitando, esse tipo de abuso continuará sendo cometido. Por falar em abusos, teve início hoje, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, a mulher que terminou de escrever a frase "Perdeu Mané" na estátua da Justiça na Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro. Débora é mantida presa preventivamente há 2 anos, mesmo não tendo antecedentes criminais, mesmo tendo um trabalho fixo, uma residência fixa e sendo mãe de 2 filhos menores de 12 anos. Se ela tivesse cometido um assassinato, fosse traficante de drogas ou algum outro tipo de criminosa, esses motivos já seriam mais do que suficientes para que ela não permanecesse presa. Em 2017, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes mandou soltar a esposa de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, que havia sido condenada a 18 anos e 3 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, utilizando como argumento o fato dela ter filhos menores de idade. Para o caso de Débora, no entanto, isso não tem validade para os ministros. E como se não bastassem todas as ilegalidades e imoralidades no decorrer dessa prisão preventiva, agora, com o julgamento já aberto e até o momento da gravação desse vídeo, o ministro Alexandre de Moraes já registrou o seu voto. Adivinha só, ele votou para que Débora seja condenada a 14 anos de prisão, que pague uma multa de R$50 mil e ainda que ela divida com os outros condenados pelo caso uma indenização de R$30 milhões por danos morais coletivos. Agora eu pergunto, será que o termo covardia é suficiente para descrever essa situação? Bom, eu ainda preciso abordar mais um assunto nesse vídeo, mas dessa vez, por mais que haja atitudes controversas, não há nenhuma vítima, não há nenhum inocente nessa história.
Veja só, depois que foi eleito como novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, mesmo partido de Tarcísio de Freitas, Damares Alves e outros, fez alguns discursos até surpreendentes. Em algumas declarações públicas, ele sinalizou que projetos importantes seriam pautados e que sua condução à frente da casa seria justa. Na última terça-feira, inclusive, ao receber das mãos do presidente Lula o projeto que prevê a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, ele fez um discurso recheado de indiretas ao governo, ressaltando que é preciso ter responsabilidade fiscal e dizendo que o Congresso faria alterações no projeto para que ele ficasse melhor. Só que logo no dia seguinte, dentro da Câmara dos Deputados, ele fez um outro discurso, mostrando um posicionamento completamente oposto. Aliás, um discurso que parecia ter sido escrito por alguém como Alexandre de Moraes. Caso você não tenha visto, eu vou mostrar aqui um breve recorte. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Estranho, não é mesmo? O que será que pode ter levado Hugo Mota a mudar tanto assim o seu discurso? Bom, o que foi eu não sei, mas há algumas coincidências em paralelo a essa história. Na véspera desse discurso deplorável e mentiroso na Câmara, Hugo Mota compareceu àquele jantar secreto promovido por Alexandre de Moraes em seu apartamento, que reuniu outros ministros do STF, do STJ, o diretor-geral da Polícia Federal, o procurador-geral da República, o presidente do Senado, o ex-presidente do Senado, o vice-presidente da República e outros convidados. Coincidentemente também, nesses últimos dias veio à tona um vídeo de uma delação feita em 2017 por um empresário no âmbito de uma investigação que apurava um esquema de apropriação indevida de recursos federais destinados a uma obra de pavimentação em um município na Paraíba. Nessa delação, o homem afirma que Hugo Mota, até então apenas deputado, havia recebido uma comissão por conta do repasse da emenda que custeou essas obras. E qual o interesse do prefeito de executar ele mesmo a obra? Eu acho que já com entendimento, Excelência, do acerto feito com o deputado federal Hugo Mota, já que a emenda era do deputado. Certo. Né? O senhor Então, saberia dizer que acerto seria esse? Se o prefeito repassaria algum valor para o deputado? Segundo Nael me confidenciou que seria 10% que o deputado federal tinha cobrado para poder mandar essa emenda para ser executada essa obra. Certo. Essa obra é de valor de 784 mil e alguma coisa, 10% disso dá 78 mil. É isso? Correto. Ele até ficou chateado, Nael, porque disse que era uma obra que estava com os preços muito apertados, já que esse recurso vinha por meio da Caixa Econômica. Ele disse: rapaz, eu ajudei tanto esse deputado e ainda ele vinha me cobrar para mim um percentual para mandar um dinheiro para meu município está sofrido. Isso foi o que o prefeito me confidenciou. Pois é, agora vamos imaginar aqui uma situação hipotética, apenas hipotética, que fique claro. Imagine se uma pessoa que tivesse um poder de decisão muito grande no legislativo fosse a um jantar com vários juízes. Durante esse jantar, o vídeo de uma delação como essa é exibido por um desses juízes em seu celular mesmo. Esse juiz, por sinal, com uma canetada, poderia destruir toda a carreira que essa pessoa construiu até então. Só que, para a sorte dessa pessoa, esse juiz trouxe também consigo uma folha, onde um pequeno discurso estava escrito. Unindo então o útil ao agradável, essa pessoa recebe como opção a possibilidade de ler e adotar a partir de então esse discurso, em troca de uma, digamos, economia de tinta na caneta desse juiz. Será que essa pessoa faria esse acordo? Bom, se faria, eu não sei, mas ainda bem que essa é uma situação apenas hipotética. Isso jamais aconteceria de verdade, não é mesmo?